Fala pessoal, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar mais uma participação minha lá na Rádio São Francisco, no jornal São Francisco é Notícia, falando sobre o tema organização financeira. Então, se liga no vídeo, no trecho da minha participação lá na Rádio São Francisco, após a vinheta. Desde já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação assim que sair um vídeo novo aqui no canal e deixe o seu like para estar fortalecendo esse vídeo, fazendo com que ele seja entregue para cada vez mais pessoas e também fortalecendo dessa forma o canal, fazendo com que eu produza também conteúdos cada vez melhores para vocês. Agora sim, acompanhe a minha participação lá na Rádio São Francisco. Nicolas, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Tudo bem, graças a Deus. Nicolas, o tema da sua participação de hoje é como organizar, planejar as nossas finanças e ainda, quem sabe, com esse planejamento, essa organização, sobrar um dinheirinho para investir, né? E aí, qual o principal ponto que nós devemos ter para organizar a nossa finança? Por onde a gente tem que começar para planejar e organizar melhor as nossas finanças? Vinícius, o primeiro passo, é a decisão, é você escolher, realmente você compreender a importância da organização financeira, você saber que é por meio da organização financeira que você vai ter clareza nas suas finanças, você vai conseguir permitir planejar a sua vida financeira, permitir justamente você conquistar os seus objetivos, que na grande parte, na grande maioria, vão estar aí atrelados a objetivos financeiros, vai estar atrelado a finanças, seja comprar um carro, seja comprar uma casa, enfim, viajar, desfrutar de lazer, cuidar das pessoas que você ama. Então, de fato, a primeira decisão é justamente você compreender a importância que a organização financeira tem na sua vida, porque a desordem financeira vai trazer diversos problemas na sua vida, não só financeira, porque a nossa vida financeira acaba estando ligada a todas as outras áreas da nossa vida, então vai gerando aquele efeito cascata. Então, com as finanças organizadas, uma vida financeira equilibrada, você consegue viver muito melhor. Agora, então, Nicolas, a decisão. E para quem tem dívidas, imagino eu que deve ser uma dor de cabeça, você saber que todo mês fecha um mês no vermelho, com dívidas. Como organizar as finanças para quem já está no vermelho? Então, como segundo passo, e um passo mais importante, é você fazer um controle financeiro. E a partir daí você consegue monitorar a sua vida financeira. O controle financeiro nada mais vai ser do que você anotar tudo que você recebe e tudo que você gasta. E a partir dali, eu estou enxergando agora o que eu recebo e o que eu gasto. E aí você começa a ponderar, organizar o seu orçamento, justamente para, primeiramente, meu objetivo é quitar as dívidas, então eu vou priorizar o quitar as dívidas, porque o nosso orçamento vai ter 3 classes principais ali, são as despesas fixas, as despesas variáveis e as obrigações financeiras, que na grande maioria das vezes, as pessoas em grande parte aí acabam estando endividadas, essas são as obrigações financeiras. Então, a sua prioridade sendo quitar as dívidas, sendo as obrigações financeiras, você vai ter que controlar melhor os seus gastos fixos e principalmente os gastos variáveis, que é onde você consegue mexer mais, seja diminuir uma saída, seja diminuir ali, por exemplo, algum momento de lazer, porque a sua prioridade nesse momento não é o lazer, mas sim quitar as suas dívidas para aí sim você desfrutar posteriormente com mais tranquilidade no seu orçamento. Ô Nicolas, tem pessoas que já se acostumaram no vermelho, Tem pessoas que já vivem já no automático, sempre com uma dívida aqui, ali ou acolá. Como você falou no primeiro momento da sua participação, é uma questão de decisão, A pessoa tem que decidir, eu quero organizar as minhas finanças, porque se a pessoa já está no automático e acha que que viver a vida no vermelho é o que ela tem, essa pessoa vai ser descontrolada e desorganizada financeiramente sempre, Então, é o que você falou, é querer organizar, E querer organizar as finanças não tem como não passando pela quitação das dívidas, porque como você vai planejar, Nicolas? Se você já tem dívida, se você já fecha no vermelho, já gasta mais do que você arrecada, Complicado, Não, perfeitamente, Vinícius, porque na grande maioria, as pessoas evitam ou até se acostumam com as dívidas justamente por não querer fazer um sacrifício, no curto prazo, pelo menos, para poder ter essa tranquilidade. Então,
Muitas pessoas já se acostumaram a ponto de estar com um padrão de vida elevado, de querer manter por vezes ali aquele padrão de vida. E aí as dívidas que continuam lá, né, acabam até sendo algo corriqueiro, algo normal, mas não é normal. Não é saudável você ter dívidas no seu orçamento, porque pode ser uma bola de neve também, pode virar a ponto que você nem consiga mais quitar. Às vezes você quer, por vezes, né, se livrar ali, mas você já está no estágio tão grande, né, dessa dívida, já virou algo tão complicado no seu orçamento que fica cada vez mais difícil. Então, quanto antes você tomar a decisão, realizar esses sacrifícios agora, no curto prazo, que vão ser necessários para você usufruir, né, cada vez melhor, mais tranquilamente de uma vida financeira equilibrada, vai ser melhor. Então, decida-se, saiba os sacrifícios que terão que ser feitos e, com certeza, planejamento e estratégia para fazer essa quitação de dívidas, né, que é algo que a gente acabou tocando aqui, de forma estratégica e de forma inteligente. Ô, Nicolas, antes de realizar mais uma pergunta a você sobre o tema de hoje, me ocorreu uma dúvida aqui. Sim. A dívida propriamente dita, ela acontece no momento do descontrole, ou seja, eu tenho uma pendência financeira, por exemplo, um financiamento, um empréstimo, uma prestação numa loja de um bem, de um computador, ou mesmo uma prestação junto a uma financeira de um carro. Esse valor que eu pago todo mês, que eu honro os meus compromissos, isso não é considerado dívida, né? Isso entra no orçamento, mas se está em dia não é dívida, né? Dívida seria a partir do momento que eu deixo atrasar? Perfeita colocação, Vinícius. Eu encaro também o entendimento de dívida exatamente quando você não tem mais controle sobre aquele determinado item que você financiou ou que você dividiu no cartão, e aí, de fato, você já não consegue, com o seu próprio orçamento, equilibrar a conta, ou seja, todo mês eu estou no vermelho, todo mês eu estou devendo, todo mês eu não consigo pagar mais essa dívida. Então, de fato, aí sim que se torna uma dívida, porque os gastos comuns, corriqueiros do dia a dia, né, de um mês para o outro, você sempre fica ali devendo alguma coisa ou outra no cartão de crédito, mas você consegue pagar, você sabe que vai ter dinheiro para quitar aquilo ali. Então, até uma outra dica, já pegando bem rapidinho esse gancho: compre as coisas divididas, mas desde que você tenha dinheiro à vista para pagar aquilo, porque você já tem uma segurança financeira. Dividir, né, parcelar aquilo que você compra não é ruim, desde que você saiba que você tem dinheiro para cobrir aquele, né, débito, né, aquele crédito que você vai ter que pagar ao longo dos meses. Então, realmente, aquilo que se descontrolou que começa a se enquadrar em dívidas, aquilo que você não consegue mais pagar. Bom, para finalizar, então, existe algum método que possa ajudar as pessoas a se organizar financeiramente? Sim, Vinícius. A gente costuma utilizar muito, né, o que a gente chama de método 50-30-20. Falando assim parece meio complicado, mas não é tão difícil. É basicamente você organizar o seu orçamento, dividir eles nessas três classes principais que eu já até acabei citando aqui. Ou seja, 50, quer dizer 50% em gastos fixos, ou seja, tudo que você gasta e não pode ficar sem. Por exemplo, conta de luz, conta de água, internet, celular, compras em supermercado, feira, medicamentos, enfim, tudo que é fixo e você não pode ficar sem. Os outros 30% do orçamento, dividir, ou seja, em gastos variáveis, ou seja, você pode gastar com lazer, com passeios, almoçar fora, bebidas, saídas, enfim, gastar com algo que seja variável, mas que seja de seu lazer, por exemplo, que são coisas que você pode gastar, mas que também pode ficar sem, né? Você consegue cortar. E os outros 20% para obrigações financeiras, ou seja um pagamento de dívidas, também investimentos, ou seja, Nicolas, eu não tenho dívidas. Olha, excelente. Então, esses 20% você consegue ali colocar na parte de investimento, já segrega esse valor aí para investimentos. E como a gente pode fazer isso na prática? O ideal seria segregar entre contas, ou seja, como se você fizesse diversos cofrinhos ali. Então, por exemplo, vou até usar um exemplo aqui em valores, de R$5.000. Recebi meu salário dia 1º, né, agora de novembro, R$5.000. Então, desses R$5.000, 50%, ou seja, 2.500, eu separo por gastos fixos. Então, tudo que é fixo, eu vou consumir daqueles 2.500. Os gastos variáveis, ou seja, 30%. Aí você vai separar mais um valor ali do seu orçamento para gastar com lazer também, com aquilo que você tem direito de usufruir, né? E os outros 20% para obrigações financeiras. Para você que já tem dívida, aí você separa esses 20%, no caso, né, de R$5.000, vai dar em R$1.000 para quitar suas dívidas. Mas, Nicolas, minha dívida é de R$1.500.
Tá bom? Então você começa a ajustar o seu orçamento, ou seja, já não é mais ali 20%, ou seja, já vai tomar uma porcentagem maior do meu orçamento. Então, se as dívidas já tomam a parte maior do seu orçamento, você vai ter que diminuir em outro lado do seu orçamento, seja nos gastos fixos, que dá para diminuir, mas principalmente nos gastos variáveis, naqueles 30%. Então, você vai ajustando o seu orçamento para sempre no final do mês você conseguir, no mínimo, fechar no 0 a 0, sem nenhum tipo de dívida, sem estar com nenhuma pendência financeira. Então, você consegue organizar o seu orçamento, seja em 50, 30, 20, igual eu citei, seja, por exemplo, Nicolas, eu não tenho dívidas, mas os meus gastos fixos já são muito altos. Então, você separa 80, 10, 10, por exemplo, ou seja, 80% do seu orçamento vai para gastos fixos. Às vezes você tem um salário que não é tão grande, já consome muito nos gastos fixos, e os outros 10% para lazer, e os outros 10% para investimentos. Então, é muito importante também ter essa porcentagem de um dinheiro para você investir ou cumprir outras obrigações financeiras. Ou seja, no momento que você recebeu o salário, você já separa esse dinheiro que você destinou percentualmente no seu orçamento para cumprir com essa prioridade, né, no seu orçamento, que é investir, ou seja, é o quitar as dívidas, e aí você vai conseguir viver com os demais valores que tem ali destinados no seu orçamento. Então é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse tema, a qual discutimos lá na Rádio São Francisco, sobre organização financeira. Me diz se você já é organizado financeiramente, ou se você não é, como eu posso te ajudar a se organizar financeiramente. Vamos trocar essa ideia super bacana aqui nos comentários desse vídeo. E no mais, não me deixe de seguir nas outras redes sociais, todos os links estão na descrição aqui desse vídeo. E como sempre, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.